Ok, pessoal, boa noite. Nós vamos continuar, então, o capítulo 6. Nós vamos ver as últimas duas leis do capítulo 6, que é a lei 9 e a lei 10. A lei 10 é mais extensa e a lei 9, ela conclui as leis de administração que a gente estava falando até, então, no capítulo 6, onde a gente havia dito de uma maneira geral que a pessoa ela deve sempre fazer e advertir o próximo somente tete a tete, nunca advertir o próximo em público, quando a pessoa ela falha com você. E a gente falou que se a pessoa ela não é capaz de fazer isso, ela tem que dar para um profissional para poder fazer isso, para poder retificá-lo, que é uma mitzvah, a pessoa retificar alguém, não é à toa que lhe mostraram dos céus que a pessoa ela está falhando, mas sim porque você tem esse poder, então, de colocá-lo no caminho correto, tá certo? Então, isso é super importante que a gente faça da melhor maneira possível para Deus nos livre, nunca causar um sentimento mal, nunca causar nunca envergonhar uma pessoa. E a gente falou na última lei, na lei 8, que isso se refere quando quando ele falha contigo. Mas se ele fala em público, ele falha com Deus, então obviamente a gente tem que cessá-lo naquele mesmo momento, para que ele não venha ser uma orientação para o público ao agir de uma maneira errada, onde outros possam aprender e então fazer aquilo também. Então essa é a lei que ele tinha falado. Agora ele vai entrar numa exceção. Essa lei é muito bonita que a gente vai estudar agora. Capítulo 6, lei 9. Qual que é a exceção de tudo isso? Que até agora a gente viu que é uma mitzvah da Torá que a gente tem que simplesmente advertir o outro quando ele falha. Falamos que a gente não pode odiar o outro, lembra? Está no mesmo versículo, fala você não pode odiar o outro, quer dizer, é uma condição que a gente estudou na aula passada, para você advertir o próximo, que você tem que o quê? Que você tem que amar o outro. Aliás, pessoal, esse shiur que a gente está fazendo, Elelui Nishmat, Yaakov Ben Rachel, que teve uma ascensão essa semana que passou, que ele voltou para o Criador. Então, que Hashem Ishmereu, que Deus o guarde e tenha Nishmatot Betzorah Chaim, que ele tenha uma elevação de sua alma, Rabbi Yaakov Ben Rachel. Ruach Hashem Tirehenu Began Eden, que Deus o tenha no Gan Eden. Então, vamos ler a lei 9 do capítulo 6. É considerado Midat Hassidut, estou lendo no texto do Rambam, é considerado um comportamento piedoso quando uma pessoa que foi ofendida por outrem se abstém de admoestá-lo e não diz nada a ele, e o perdoa em seu coração e não guarda rancor dele nem o adverte, por ser o ofensor uma pessoa muito simplória ou desequilibrada. A Torá só é rigorosa com relação a rancor. Deixa eu explicar o que ele está falando aqui. O que Maimonides está falando é o seguinte. A gente viu que a gente tem que advertir o próximo, tá certo? Colocá-lo ele no caminho correto. Porém, se uma pessoa falha comigo, e eu estou vendo que essa pessoa ela é meio desequilibrada, ele é uma pessoa simples, é uma pessoa tonta, é um coitado. Eu posso relevar o que ele fez comigo, eu posso ter essa atitude, porque a questão era o seguinte, será que quando a Torá nos ordena a gente advertir o próximo, eu devo advertir em qualquer ocasião, porque é uma mitzvah da Torá, a Torá fala que você tem que advertir o próximo. Você viu que o outro errou, será que você tem que advertir o próximo? Aparentemente você diria que sim. Mesmo com uma pessoa tola, não importa, a Torá manda advertir. Vem o Maimonides, ele fala, não, você tem a opção de agir mais do que a lei manda. O básico é você sim advertir. Mas se eu quero não advertir, porque ele falhou comigo, tá certo? E eu vou relevar essa falha que ele fez comigo, porque eu não vou gastar minha lábia para falar com uma pessoa que não vai conceber a minha administração. Ele não vai conceber, ele não vai entender tão simples, é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa simplória. Não vai adiantar eu conversar com ele, eu falar com ele. Vai entrar numa orelha, vai sair pela outra. Ele não vai captar. Será que mesmo assim, pela Torá, eu tenho obrigação de ir lá e adverti-lo? Nem o Rambam fala, não. Isso é chamado um comportamento mais do que a lei manda, isso é chamado Midat Hassidut. Isso quer dizer uma pessoa que faz mais do que a lei manda. Então, ele diz assim, que
A pessoa ela tem essa opção. Se a pessoa ela quer abrir mão do, do que o cara fez com você, ruim, uma coisa negativa, uma coisa que você poderia adverti-lo de não assim fazer. Você vai advertir porque você tem pena daquela pessoa, sabe? Eu vou relevar isso e acabou. Posso fazer isso? Diz Maimonides, pode. Porque qual que é a condição que pode? Lembra que a gente tinha falado isso um pouquinho? Toda razão que a Torá fala para você advertir o outro é para que você não carregue ódio sobre o outro. A Torá fala no mesmo versículo, você não deve odiar o próximo, você deve adverti-lo. Bom, quer dizer, por que eu tenho que advertir ele? Eu advirto uma pessoa porque me doeu. Se me doeu e eu não quero pensar mal sobre ele, então vamos tirar isso a limpo. Como é que você tira limpo? Você simplesmente fala, pô, por que você fez isso para mim? Lembra que a gente não pode deixar aquilo simplesmente passar limpo. Você chega e fala o seguinte, calma aí, amigo, por que você fez isso para mim? Tá certo? E aqui ele vai ter que responder para você, ou no máximo ele vai pedir desculpas para você e pronto. Quando você adverte o outro, você tira o ódio que você tem sobre ele. Porque você tem ódio sobre ele, porque ele te feriu. Então você está indo advertir ele. Tá certo? Ele te roubou, ele te machucou, ele te bateu, ele te prejudicou. Você não gostou, então você vai adverti-lo. Fala, não faz isso comigo, eu não gosto disso. A razão que você está advertindo o outro é para você tirar o ódio que momentaneamente ele te fez por conta do prejuízo que ele te causou. Agora, se eu abro mão disso, eu próprio, sou eu prejudicado. Mas sabe, ele é tão coitado, né, Bar? Ele era um coitado, ele precisou, então ele foi lá, ele pegou, ele achou, era R$ 5, era meu, whatever, estou dando um exemplo. Ele pegou da minha carteira, etc. Sabe que eu vou advertir ele, vou ficar falando para ele, ele era um coitado, eu vou abrir mão, eu vou deixar isso passar, porque será, ou não, eu digo não, eu sou obrigado a advertir, a Torá manda se advertir o próximo. Bem Maimônides diz, uma pessoa que quiser fazer mais do que a lei manda, isso é chamado Midat HaSidut, um comportamento piedoso, mais do que a lei manda, e não advertir o próximo quando ele te feriu, porque você releva o ódio que iria lhe causar por conta do estado daquela pessoa que lhe prejudicou, ser uma pessoa tão simplória, tão desequilibrada, ele tem tantos problemas na vida, você sabe. Aí você fala, quer saber? Releva, seja abençoado, cara, vai, desencana, eu não vou levar nada, eu não vou chamar o cara, não vou dar uma prensa no cara, deixa o cara, é permitido pela lei. Então você pode abrir mão, desde que você não carregue o ódio sobre ele. O problema é você carregar o ódio, porque se você não adverte o outro e fica com ódio sobre ele, você está transgredindo uma proibição natural. Mas quando você faz mais do que a lei manda, e você releva o que o outro te fez, vem a lei Maimonides te ensina, é permitido sim você não advertir o outro. Por quê? Porque você está vendo que aquela pessoa que você está advertindo, ela não tem capacidade. É uma pessoa prejudicada, uma pessoa meio lenta, uma pessoa mais simples, uma pessoa desequilibrada. É só mexer com ela. Quer saber? Eu deveria perguntar por que ele me fez isso. Mas se eu vou perguntar, ele vai ficar mais chateado, ele vai ficar mais nervoso, ele vai ficar mais agressivo. Ah, por que eu preciso disso? Eu vou relevar, mas também não vou carregar o ódio dele sobre o meu coração. É permitido? É permitido. Então essa alahá é interessante, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente tem o dever de advertir o outro quando ele te faz algum mal, mas a advertência vem quando ele fala com você por conta de você não carregar o ódio sobre o seu irmão, que isso é proibido. Então vem a lei e te traz uma saída que não é todo mundo que você precisa advertir. É uma pessoa que você vê que ele tem algum problema, basta que você não carregue o ódio sobre ele, então você pode deixar de advertir ele. É isso que ele diz aqui nessa lei. Depois que eu expliquei a lei, fica mais fácil. Vamos ler ela de novo, você vai entender que é isso que ele quer dizer de novo. Ó, é considerado um comportamento piedoso quando uma pessoa que foi ofendida por outrem se abstém do estalo e não diz nada a ele, e o perdoa em seu coração, e não guarda rancor dele, nem o adverte. Por ser um ofensor, uma pessoa muito simplória e desequilibrada. A Torá só é rigorosa com relação a rancor. Quer dizer, a Torá diz que você não pode nem ter ódio sobre aquela pessoa, e principalmente não tem rancor sobre aquela pessoa.
Tipo, se você está pronto para poder passar batido sobre uma falha alheia, e você não quer adverti-lo porque não vale a pena nem você gastar a tua lábia, e nem o outro que vai te escutar, e você também chega ao nível de não guardar nem ódio nem rancor sobre ele, beleza, tá bonito. Caso contrário, você deve sentir a limpo, porque senão você está pecando, você está falhando, porque aquilo ficou mal para você, então você tem que pelo menos tirar e ouvir do outro o porquê, enfim, ele te prejudicou ou não. Ok? Deu para entender? Essa é a lei que a gente estudou, a lei no capítulo 6, a lei 9. Muito bom. Agora nós vamos estudar a última lei desse capítulo, que fala de como que nós devemos cuidar, dos órfãos, né? Das viúvas. Então vem o Rama nos escreve o seguinte, Alahá 10, a última lei do capítulo 6. Deve-se cuidar muito bem dos órfãos e das viúvas. Pessoal, nós vamos aguardar até o final dessa lei para entender qual é o prazo que a gente dá a uma pessoa que é chamada de órfão. Que órfão nós estamos falando aqui? Qual a idade do órfão? Né? A gente vai ver no final da lei. Então a gente aguarda para ver qual. Mas por enquanto vamos ver o tema da lei. Deve-se cuidar muito bem dos órfãos e das viúvas, pois as almas deles vivem decaídas e lhes falta motivação. Normalmente um órfão que ele não tem, Deus os livre, um apoio de um pai, de uma mãe, tá certo? Uma mulher viúva que já não tem um marido, qual o ponto em comum que tem entre eles? Que os dois eles têm que procurar o seu ganha-pão, os dois eles têm que sair atrás do seu sustento, os dois eles têm que se manter. Parte do sustento, tanto do órfão como da viúva, entendeu? Foi retirado dele, da viúva o marido e dos órfãos o pai ou a mãe, tá certo? Então, é uma pessoa que ela já anda cabisbaixa por conta da, da falta enorme que faz para uma viúva o marido e para os órfãos os pais, um pai ou uma mãe. Mesmo se tratando de pessoas endinheiradas. Está vendo que ele traz endinheiradas, significa pessoas que têm muito dinheiro. Nunca vi isso em português, endinheiradas. Em hebraico, ele fala mesmo uma pessoa que é rica. Veja, o órfão rico está isento? Não, porque o órfão rico também sente uma decaída, também sente mal, ele também se sente, tá certo? Um coitado por ele ser órfão, tá certo? Então ele fala o seguinte, não importa que se ele tem dinheiro ou não, mas é uma pessoa que ela está no nível agora que ela está sofrendo, tá certo? Então ele diz assim, somos preceituados a dar uma atenção especial até mesmo para a viúva de um rei e seus órfãos, conforme está dito, não afligireis nenhuma viúva ou órfão. Quer dizer, a Torá, ela ordena de uma maneira extremamente forte que a gente não deve nunca machucar ou mexer o sentimento de uma viúva, de um órfão, tá? Porque a Torá fala de uma maneira tão forte, a Torá descreve que, olha, se você mexeu com um órfão ou uma viúva, e eles falarem para mim, e eles vierem para mim reclamar, eu largo tudo e vou escutar o que eles me falaram. Tá? Então é muito forte, né? A ordem da Torá de uma maneira explícita, olha só o que ele traz aqui, como diz a Torá de uma maneira clara, não afligireis nenhuma viúva ou órfão. Assim diz para nós a Torá. Então, diz o Maimônides, como então eles devem ser tratados? Então, deve-se conversar com eles de maneira suave, tratando-os com respeito, tanto uma viúva como órfão. Não se pode causar-lhes dores físicas com trabalhos pesados, você não pode forçar a barra com eles, nem agravar os seus sentimentos com palavras duras. Por exemplo, você tem um aluno que ele é órfão. Você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado de quando você fala com ele. Você tem que falar com ele com uma palavra suave. Você não pode ser duro com um órfão, nem com uma viúva. Isso é bom para um professor, por exemplo, que ele tem uma criança dentro da classe que ele é órfão, ele tem que saber que ele tem que pegar leve com essa criança. Deve-se ter mais consideração pelas finanças deles do que pelo próprio dinheiro, tá certo? Em outras palavras, ele diz que você deve tomar cuidado pela situação dele. A situação dele agora não estou falando financeira, eu estou falando da situação dele, que ele é uma pessoa abatida, certo?
Se alguém discutir com eles, ou irritar, magoá-los, oprimi-los, ou causar com que tenha um prejuízo financeiro, essa pessoa estará transgredindo um preceito da Torá. Sabe, aproveitar a fragilidade de um órfão, que ele não tem agora um tutor que defenda ele pelos os seus direitos, vai aproveitar da situação, você vai fazer business, você vai tirar ele, você vai irritar ele, você vai magoar ele, você vai causar qualquer dano. Entendeu? Isso é uma grave proibição da Torá. Certamente isso se aplica a alguém que bata neles ou que os amaldiçoe, também mais ainda. Imagina se alguém bate num órfão ou que amaldiçoa um órfão. Deus nos livre. Isso também é uma coisa extremamente proibida. Ele fala, embora não seja uma violação castigável, com chibatadas, o castigo dessa transgressão está explícito na Torá. Eu acenderei minha ira e vos matarei com a espada. Está escrito claramente que Hashem, ele vai o quê? Ele vai se vingar de uma pessoa uma pessoa que maltrata os órfãos ou uma viúva. O Criador do universo fez com eles um pacto. Olha o que Deus falou para uma viúva e para um órfão. Sempre que clamarem a ele, a Deus, por terem sido vítimas de injustiça, eles serão respondidos. Conforme está escrito, quando clamarem a mim, escutarei a sua súplica. Deus garante que se uma pessoa, que ele é órfão ou uma viúva, reclama com Hashem, pede para Deus, naquela hora, Deus ele vai escutar. Deus ele escuta o clamor e as súplicas de um órfão ou de uma viúva. Então, ele vai explicar o seguinte. Quando isso se aplica, quer dizer que você não pode ser duro e repreender um órfão ou uma viúva. Quando acima se aplica, quando alguém os atormenta por interesse próprio. Você tem um interesse próprio, você vai lá, você vai afligir, então, a viúva, você vai lá afligir, então, agora o órfão. Mas quando é para o bem, tanto da viúva, como também para o bem do órfão, aí já é diferente. Dizer o seguinte, mas é permitido a um professor repreendê-los para que estudem a Torá ou uma profissão ou para conduzi-los pelo bom caminho. Quer dizer, não pensa que já aquela pessoa lá órfã, você fala assim, tá, então não fala nada, deixa quieto, releva. Não, 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 não. Você sendo mole, um professor sendo mole com um órfão, isso pode prejudicar o órfão, porque você não vai deixar que ele seja mente, você não vai educá-lo para que ele seja alguém na vida. Aí você vai falar, mas eu estou fazendo uma obrigação da Torá, porque a grande verdade é que, assim, pelo menos eu não tô falando mal dele, eu não tô apertando eles, é o que a Torá está falando. Não, 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 não. Você não pode afligir isso para os teus interesses, então você não pode apertar eles. Mas quando é para interesse da própria viúva, então você precisa ser duro e falar, mulher, é assim que tem que fazer. A pena que teu marido não está, mas eu digo, olha, tem que ser duro e falar para não deixar ela errar, não deixar ela falhar. Ah, eu estou sendo duro com uma viúva. Ah, eu estou sendo duro com um órfão. Sim, mas não é para mim, é para o bem dela. Eu estou querendo manter o bem dela. Então, óbvio que isso assim tem que ser feito. Por isso ele fala, não é que uma pessoa é órfã, então você não estuda com eles, o professor não releva, então pode tirar zero toda a prova, você está isento, não está isento, você precisa educá-lo, principalmente que está sendo duro para eles, não para você, tá certo? Então eles assim, ainda assim, ele não deve tratá-los da mesma maneira com que trata as outras pessoas. Ele tem que ser duro, tem. Igual aos outros, não. Tem que ter uma certa benevolência, tem que ter uma certa diferença quando a gente trata com viúvas e com órfãos. Ele deve ser mais compreensivo, diz assim, ele deve ser mais compreensivo, tratando-os com a paciência maior, com generosidade e respeito, conforme está dito, pois Deus assumirá a causa deles. Isso se aplica tanto a órfãos de pai como de mãe, tá certo? Não faz diferença se ele é órfão de pai, se ele é órfão de mãe, não precisa ser órfão dos dois. Órfão, ele merece um cuidado especial, tá certo? Viúva merece um tratamento especial. Agora vem Maimônides e fala qual que é a idade do órfão que a gente está falando aqui. Por exemplo, eu sou órfão de pai e mãe, então será que vocês têm que me tratar então, de uma maneira mais delicada? Óbvio que não é essa a pegada, então ele vai explicar. Porque uma vez que a gente está falando que se trata de órfão que eles não conseguem tomar conta de si mesmos, então a gente está falando que é órfão criança. Quer dizer que eles ainda não são adultos.
Em outras palavras, que eles dependem do sustento do trabalho de outros. Isso é chamado de órfão. Então veja na lei. Até qual idade eles são considerados órfãos nesse contexto? O que é que a gente não pode afligi-los, que a gente tem que pegar leve, que a gente tem que falar com delicadeza, que a gente tem que tomar todo esse cuidado, até que não tenham mais necessidade de um adulto para apoio, instrução ou para cuidar dos interesses deles, e possam cuidar sozinhos dos seus assuntos como o resto das pessoas adultas. Esse é o nível de órfão, quer dizer, não tem uma certa idade, tá certo? Nós estamos falando que órfão representa 6 anos, 5 anos, 7 anos, não. Cada órfão, ele tem a sua idade, de quando ele deve ser tratado como órfão. A gente pega essa criança, que ela perdeu o pai ou a mãe. A gente vê todo o tempo que ele necessita de alguém adulto para cuidá-lo, todo o tempo que ele precisa de alguém que ajuda ele, que dá apoio para ele, tanto para os seus assuntos, aí então ele é chamado órfão. Então, não tem uma idade única, não tem uma idade assim padrão, não, até 7 anos, até 6 anos, não tem uma idade padrão, assim, vai de acordo com a capacidade da criança e da necessidade que ele tem de ter um adulto que está com ele. E aí então vem todas essas leis que a gente não pode afligir, tem que pegar mais leve, tudo, etc. Mas, uma vez que ele já é o dono de si mesmo, então ele já não tem mais essas leis de órfãos, pode tratar ele de uma maneira normal, e não precisa ter todo esse cuidado que a Torá manda a gente ter com o órfão e com a viúva. Uma maneira bonita que a Torá descreve, entende que uma pessoa que ela foi prejudicada por conta que agora todo o apoio dela foi embora, que são os pais por uma criança ou um marido por uma mulher. Então, a estes a gente deve dar o respeito, a gente tem que ter uma cautela adicional. Isso é uma coisa muito importante, isso é uma lei. Você viu que Deus ele fez um pacto, que se eles clamarem, se eles falarem comigo, eu escutarei. Quer dizer, Deus promete que vai escutar o que um órfão fala, o que uma viúva fala. Então tem que tomar muito cuidado quando se trata com eles. Eu lembro, pessoal, só para contar uma historinha bonita, eu lembro que nos últimos anos, 1990, eu estudei no Rebbe desde 87 até 91. Em 1990 havia falecido uma mãe, um pai de crianças, de 3 crianças pequenas. Esse pai ele era casado com uma brasileira, com uma carioca. Mas moravam muitos anos, há muitos anos. Ela era da família Blumenfeld, quer dizer, ela era filha do Rabino Blumenfeld, e ela faleceu muito jovem. Ela não, o pai, o marido dela faleceu de uma maneira muito jovem, e a mãe ficou com essas 3 crianças. Essas 3 crianças, quando elas vinham para a sinagoga do Rebbe, então elas vinham rezar, e o Rebbe colocava elas para poder rezar logo do lado dele. Então, quando o Rebbe entrava, desde que eles começaram a falar, imagina crianças falar cada 3 anos, 4 anos, é duro, 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 duro. 3 criancinhas pequenininhas. E eles iam com o tio para a sinagoga, né? Porque, imagina, o pai deles faleceu, a mãe não entrava na sinagoga dos homens, então o tio, que é brasileiro, levava essas crianças para ficar próximo do Rebbe. O Rebbe, quando entrava, desde que essas crianças começaram a frequentar lá, o Rebbe olhava para eles, fazia com a mão para eles, respondia amém com eles, amém, fazia assim para eles responderem amém. Era um contato lindo que se via entre um homem, naquela época o Rebbe tinha 90 anos, 89 anos, 90 anos, com uma criança de 2 anos. Tinha 90 anos de diferença. É um negócio realmente muito bonito, muito marcante. Ficou na minha mente e dá para ver isso no YouTube. Tão bonito de ver a relação que o Rebbe ele teve com essas crianças, com esses órfãos. O Rebbe estava nos ensinando como que a gente tem que lidar com os órfãos de uma maneira diferente. Realmente, é uma lei da Torá, e às vezes a gente falha. Às vezes professores falham, às vezes a gente falha, a mesma coisa com uma viúva também. Tem que tomar um cuidado diferente com esses seres que precisam de ajuda e apoio. Muito bom. Nós vamos iniciar agora o último capítulo dessas leis do comportamento do Rambam. Nós vamos falar sobre maledicência, vamos ver os tipos de maledicências, o tipo de lashon hará, tipo de falar mal do outro, o que quer dizer mexeriqueiro, o que quer dizer simplesmente conduzir fofocas e maledicências, isso que a gente vai ver. Agora nós vamos ler essas leis. E vamos devagar. Capítulo 7. Então, lei 1. A pessoa que fofoca sobre um próximo transgride uma proibição da Torá.
conforme está escrito, não andarás com fofocas entre seu povo. Pessoal, estamos falando de fofoca, ok? Fofoca significa que você está falando sobre alguém, ok? Você está falando sobre alguém para outro. Simplesmente aconteceu com os fulano, e você está contando, a pessoa está falando a verdade, não está falando sobre mentira. Você está falando o que aconteceu. Olha, foi escutar, contou isso. Você vai lá e conta comigo, uma amiga, nem te conto o que me falaram, tudo, etc. Tal, lá. O fato de você viver com esta ideia de ficar, seu transeunte, ficar levando notícias para lá e para cá, isso é chamado rahil. Em hebraico é chamado rahil, não mexeriqueiro. Eu escrito que mexeriqueiro é porque sabe, quem mexe com mexerica cheira, né? Você mexe com mexerica, cheira. É aquele cara que fica exalando, fica cheirando de longe, fica levando as notícias de um para o outro, chamado mexeriqueiro em português. Então, diz o Maimônides, embora não seja uma violação castigável com chibatadas, quer dizer, existem proibições da Torá, que se a pessoa ela fez com duas testemunhas, ela merecia a pena de morte. Outras, se ela fez e foi constatado, então ela merecia 40 chibatadas. Que era, na verdade, 39 chibatadas. Então, mesmo que essa proibição não é merecedora de chibatadas, trata-se de um pecado muito grave. Maimônides traz que isso é um pecado muito grave, que pode causar a morte de muitas almas de Israel. Está falando que causa a morte de muitos. Imagina, simplesmente ser fofoqueiro causa a morte de muitos. Daí a advertência da Torá logo em seguida. Não permaneças indiferente diante do sangue do teu próximo. A Torá fala o seguinte. Lotelech rachil be'amecha, a Torá fala, não seja mexeriqueiro, não seja fofoqueiro. E em seguida a Torá fala, e não permaneças indiferente diante do sangue do teu próximo. O que tem a ver o sangue do próximo com fofoca? Porque a fofoca pode levar a derramar sangue. Quer dizer, uma fofoca pode levar a pessoa, uma má palavra sobre alguém pode conduzir à morte dessa pessoa. E a gente vai ver isso. Aqui ele traz um exemplo que eu preciso parar para contar a história para vocês. Vai um pedaço da história judaica que está escrito no livro de Shmuel. Nós temos alguns Shmuelos aí escutando nossa, né? Shmuel. O profeta Shmuel, Shmuel 1, né? Você sabe que o livro de Samuel tem Samuel 1, Samuel 2. Samuel 1, a gente lê que existia, olha como o Ramam ele fala, veja e aprenda o que aconteceu com Doeg, o Edomita. Doeg, o Edomita, ele era um sujeito que ele fofocou para o rei Saul sobre o rei David, ok? Ele era um servo do Shaul. Shaul era o primeiro rei de Israel, certo? E o que aconteceu? O rei Davi estava procurando refúgio. Saul, em um determinado momento, estava perseguindo Davi. Queria a cabeça do rei Davi. E este Doeg foi fofocar para o rei aonde se encontrava o Davi. Ele ficou sabendo que Davi procurou refúgio numa cidade chamada Dinov, onde lá tinha um sacerdote chamado Ahimelech. Ahimelech, ele era o sumo sacerdote dessa cidade de Nov. Nov era uma cidade. E quando Davi chegou lá, então esse Ahimelech recebeu ele com pão, deu para ele a espada, inclusive, que ele tinha matado, que deu a espada de Golias. A espada de Golias estava com ele deu, falou, você é um grande personagem, você é um guerreiro, então deu para ele a espada, etc. Quando Doeg, esse edomita, esse Doeg, ele ficou sabendo dessa notícia, ele foi lá e somebody love contou para o rei David, contou para o rei Davi, para o Saul, contou para o Saul aonde estava o rei Davi e quem o acolheu. Imediatamente, o que fez Saul? Saul então mandou esse Doeg vai lá e acaba com eles. E o que esse Doeg ele fez? Ele foi em Novo e matou o Cohen Ahimelech, junto com outros 85 Kohanim. Literalmente ele matou 85 sacerdotes que lá viviam com suas mulheres, com as suas crianças, com os seus bebês. Ele acabou com todo mundo. Por quê? Porque o rei Saul tinha mandado
ele acabar com aquele que deu pão para o rei Davi, que acolheu o rei Davi. Que o rei Davi estava sendo perseguido pela realeza, então quem é amigo do meu amigo é meu inimigo, tá certo? Quem é amigo do meu inimigo, inimigo é. E ele realmente assim fez esse Doeg. Quer dizer, por conta de maledicência que ele falou. Simplesmente ele fofocou onde que estava. Ele simplesmente fofocou onde que estava Davi. E de repente, o que acabou causando essa fofoca? A morte de 85 sacerdotes na cidade de Novo, e foi uma tragédia junto com Ahimelech, que ele era o sacerdote de lá, que tinha dado acolhimento para o rei Davi. Isso tudo porque Doeg falou para o Saul onde que estava o rei Davi. Então, onde que a gente vê o que aconteceu. Nossos sábios falam que esse Doeg, ele era um cara muito inteligente, ele não era qualquer um, ele era um cara que sabia muito a Torá. Mais uma vez que ele falou Lashon Hará, ele falou maledicência, nossos sábios falam que isso acabou fazendo com que ele esquecesse também o seu estudo, porque quem fala maledicência, então, isso causa a pessoa a esquecer o estudo que teve, não somente isso, como ele também teve a vida dele reduzida. Porque nossos sábios falam que aquele que se ocupa com maledicência, então a vida dele é reduzida na face da terra, como a gente vai ver isso, eu só estou contando a história ainda de Doeg Adomi. Então por isso nossos sábios falam que ele era um grande sábio da Torá. Mas mesmo assim ele perdeu o mundo vindouro, tá? Porque realmente você viu que ele vingou-se, ele queria se vingar do rei Davi, né? E foi incrível. E nossos sábios falam em outro lugar que ele viveu apenas 34 anos, esse do Egadomi, 34 anos, quer dizer, foi metade da vida dele. Porque metade da vida, porque a palavra vida em hebraico, que é Hayim, dá o valor numérico de 68, tá certo? 68 dividido por 2 é 34 que ele viveu, ele morreu metade da vida dele, por quê? Porque ele falava maledicência. Então, estamos vendo aqui, isso aqui é só um prefácio desse capítulo 7. Maledicência, a pessoa ficar fofocando, é uma coisa terrível, tá certo? E daí o Maimônides explica o que quer dizer fofoqueiro. Então vamos ver qual que é o Geder, qual que é o limite, quais que são as normas de um fofoqueiro. Então vem Maimônides e nos ensina. Quem é um fofoqueiro? É quem coleta informações e vai de pessoa em pessoa contando. Assim disse fulano, ou assim escutei sobre fulano. Pessoal, veja o que o Maimonides está falando. Mesmo se ele só conta verdades, o cara está falando a verdade, ele não está mentindo. Só que ele é um cara que colhe informações de um e passa para o outro. Isto é fofoqueiro. Isso a Torá descreve que a gente não pode ser. Nós não podemos ficar fofocando e trazendo notícias de um e do outro. Viu que falou fulano, viu que falou ciclano. A gente não deve se ocupar com isso. Mesmo que se trata de verdade, isso é fofoqueiro. Porque se for mentira, então, se for mentira, a gente vai ver isso é chamado de Lashon Hará, por exemplo, quando o cara está falando mal. Quando a pessoa fala mentira, Motzi Shemra, a gente vai ver a diferença. Calma aí, está nessa lei, vamos continuar. Ele falou, mesmo se ele conta verdades, isso causa destruição do mundo. Pessoal, isso causa destruição do mundo, é muito forte o que ele falou. E quer dizer, causa destruição do mundo, você viu? Doeg falou mal para o rei Saul sobre Davi e causou a morte de uma cidade nova, dos sacerdotes e de suas famílias e de crianças, etc. Deus nos livre. Agora, isso quando ele está trazendo apenas fofoca, ok? Ele só tá falando, ele não está falando, ele está falando a verdade. Simplesmente, olha, fulano falou, ciclano falou, ciclano falou, ciclano falou. É isso. O cara que se ocupa em ficar levando para outro, mas não está falando mal da pessoa. Está falando verdades. Isso é chamado Rahil. Então pega essa terminologia Rahil, que é o fofoqueiro, não é Lashon Hará ainda, é chamado de Rahil. Aquele que simplesmente pega um assunto e fica transmitido de um para outro. Mesmo que é verdade. Agora, pior que isso, há um pecado ainda mais grave, incluído nessa mesma proibição, que é maledicência. Agora sim, Lashon Hará. Lashon Hará é maledicência. O que quer dizer maledicência? Pessoal, maledicência, ele está falando uma conduta mal do seu semelhante, mesmo que é verdade. Aliás, Lashon Hará é verdade, ok?
Lashon Hará é verdade. Então, o que ele está falando? Ele está falando mal do outro. Ele escutou uma cena. O primeiro caso, que é chamado aquele que a Torá já proíbe, é simplesmente quem fica passando mensagem para o outro. Isso já é proibido. Isso é chamado Rahil. Então, prestem atenção. Tem Rehilut, que é a pessoa Rahil, aquele que pega e leva a informação do outro, simplesmente com o intuito de ficar entrando, dando bituca na vida do outro, ficar falando, fulano fez isso, fez aquilo, que coisas que não são coisas ruins do outro. Simplesmente está falando, o fulano comprou isso, o fulano, não sei o que. Isso sim é chamado rehilut. A Torá não quer que você fique se ocupando com isso, de ficar trazendo notícias, levando e trazendo notícias. Isso é uma coisa. Segundo, a Torá fala que é bem pior, é quando você está falando a verdade, só que de uma maneira mal sobre o outro, que o mal que outra pessoa fez. Então, agora você viu que o cara fez uma coisa mal, que é verdade, que você foi falar para o outro. Isso é chamado Lashon Hará, língua má. Porque você está usando a tua língua para falar uma coisa ruim que o outro fez. Que o outro fez de verdade. Você não está mentindo. Lashon Hará não é mentira. Você está falando o que o outro fez, só que todo o teu depoimento que você está passando para o outro, semelhante, é pejorativo. Porque trata-se de um ato que a pessoa, de fato, fez. Tá? Que quando você passa para o outro, soa mal, porque você está falando mal do seu semelhante. Isto é Lashon Hará. Ok? Só que tem um terceiro nível, que é pior ainda. Qual que é o terceiro nível? Já quem divulga falsidades é chamado de difamador, certo? Maledicente é quem sente e conta em tom pejorativo. Calma aí, um minuto. É chamado difamador. Difamador, pessoal, é o terceiro nível. Vamos lá, vamos recapitular. Rahil, passar. Estou passando fofoca entre o outro. Fala, José, tudo bem? Boa noite. Então, Rahil é a pessoa que o quê? Está passando informações, simplesmente de um do outro, para ficar. A Torá fala, não seja esse mexer, fofoqueiro. Lashon Hará, eu estou passando fofoca verdadeira, de uma coisa mal que um cara fez para o meu amigo. Falou, você não pode imaginar o que essa pessoa ela fez, a coisa maldosa que ele fez. Isso é chamado Lashon Hará, mesmo que é verdade. Agora, pior é Motzi Shemra. Motzi Shemra é você está criando um nome mal para aquela pessoa, que é falso. Ele nunca fez isso. Você simplesmente está criando uma história. Você está difamando o nome dessa pessoa. Difamar o nome da pessoa é aquele que fala mentira sobre o outro. Ele realmente não fez isso. Você está interpretando que aquilo que ele fez é isso. E você está chegando à conclusão que é isso. E você vai lá e fala, você não imagina o que o outro fez. Pá! Quando não é verdade. Não foi essa conotação e não é verdade. Esse é o terceiro nível que é pior. Então, o primeiro é chamado de Rahil. Rahil e Lashon Hará é verdade os dois. Rahil é falar nada de mal, mas simplesmente ficar falando do outro. Isso é ruim, não se deve. Lashon Hará é falar coisas ruins de verdade que uma pessoa ela fez para o outro. Certo? E tem o Motzei Shem Ra, é a pessoa que inventa. Inventa uma coisa ruim que uma pessoa não fez. Tá? Isso é terrível. Tá certo? Agora, vamos ver o segundo caso que a gente falou, Lashon Hará. O Rambam traz o exemplo. Qual que é o segundo caso? Maledicente é quem senta e conta em tom pejorativo. O cara chega e fala o seguinte, fulano fez isso. Sabe, fulano fez isso. Uma coisa ruim que ele fez, sabe? Fulano fez isso. Você está contando para o amigo, porque você está denigrindo o teu amigo. Você está contando para o teu amigo o que o outro fez. Você fala assim, olha, sabe que o fulano fez isso, isso. Assim, sim, eram seus pais. Sabe, os pais deles, eles eram assim. Ou você fala o seguinte, eu já escutei muito isso a respeito dele. Coisas ruins. Você está falando coisas ruins para um amigo sobre outro. Isso é chamado maledicência. Certo? Então, diz Maimonides sobre uma pessoa como esta, o versículo diz, sabe o que Deus fala sobre uma pessoa como essa? Que procura falar mal para um amigo sobre terceiro, que é uma maledicência, mesmo que é verdade. Que Deus remova todos os lábios afiados, as línguas faladoras de grandezas. Quer dizer, que Deus lime todas essas pessoas que falam coisas ruins sobre alguém, a maledicência sobre alguém. Está escrito no Teilim 12:4. Quer dizer, os Salmos falam
Quer dizer, que Deus, ele, diz o rei Davi, que Deus ele pode arrancar toda a língua que fala mal um de seus semelhantes, que era chamado maledicências. Ok? Então vamos recapitular essa lei, porque essa lei eu acho que é muito importante, que é a base de todas as outras. Tem Rahil é o fofoqueiro, que traz as coisas verdadeiras, não mal, mas fica falando do outro, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. É o fuxico, essas revistas ficam falando da vida do outro, fica falando por conta do... Ok, isso era aquilo, a Torá fala para você não fazer isso. Depois você tem Lashon Hará, quando você fala uma coisa verdadeira, que é o ruim que uma pessoa ela fez. E você fala com o intuito de ser pejorativo. Você fala, você viu o que fulano fez? Você viu o que fulano fez? É verdade que o fulano fez, mas você está falando de uma maneira pejorativa, então você está sendo maledicente. Isso é chamado maledicência, chamado Lashon Hará. E tem o terceiro nível que a gente falou, que é o Motzi Shem Ra, que é ser um difamador. A pessoa nunca fez isso. Você chegou a uma certa conclusão que nunca, não foi real, não é verdadeiro. E você está criando, você tá difamando o que uma pessoa ela não fez, certo? Agora, veja essa alahá, Gimel. Isso é tão forte essa alahá, mas tão forte essa alahá. Pessoal, olha só o que diz ele. Os sábios declararam: os castigos de 3 pecados são cobrados do homem neste mundo e fazem desmerecer a sua porção no mundo vindouro. Tem 3 pecados que a pessoa ela é quitada aqui embaixo, se ela fez, e ela não vai ter parte no mundo vindouro. Quais são os 3 pecados? São 3 pecados que a gente traz, 3 pecados capitais do judaísmo: idolatria, relações íntimas proibidas e assassinato. Ok? Tem 3 pecados. Imagina a idolatria. Você está servindo outro Deus, outra deidade. Deus nos livre. Pecado grave. Você não pode se prostrar para outro Deus e para outra deidade. Relações íntimas proibidas. Então, você não pode ter relações com uma mulher que é proibida por você. Certo? Isso também é uma transgressão grave dentro do judaísmo. E, por fim, você tem o assassinato. Você matar alguém. Certo? Então, são 3 pecados que a pessoa ela deveria preferir morrer ao invés de cumprir, ao invés de transgredir. Isso Maimonides ele falou na primeira obra desse livro, a gente não estudou, mas lá no início da obra, está aqui nesse livro mesmo, aqui, né? No livro, no Hotesodé, a Torá, das bases da Torá. Então, ele fala sobre esses 3 pecados que a pessoa ela deve até optar de falecer, mas não transgredir esses pecados. O resto das mitzvot da Torá, a pessoa ela pode transgredir para manter-se vivo, mas essas 3 é tão pesado que a pessoa ela deve abrir mão da sua vida para não transgredi-las. Aí vem o Rambam e fala, o Maimonides diz, todas essas 3 são fichinhas perante o Lashon Hará. Olha o que o Rambam fala, mas a gravidade da maledicência equivale a todos os 3 somados. Quer dizer, que uma pessoa que fala mal e fofoca, e fala maledicência um do outro, fala de uma maneira pejorativa sobre o seu semelhante, é comparado como um idólatra que fez relações íntimas e que assassinou. Ele soma a gravidade dos 3 anteriores. E ele explica por quê. Os sábios disseram também que quem fala mal do próximo é como se renegasse a sua crença em Deus, conforme está dito, aqueles que disseram, com nossas línguas nos fortalecemos, com nossos lábios conosco estão. Quem é o Senhor sobre nós? As palavras o seguinte: quem fala, se nós sabemos falar, que quem fala mal sobre o próximo, então ele está negando que Deus ele existe. Ele fala, eu vou tomar conta da minha língua, quem é Deus para poder falar o que ele quer? A minha língua é que manda, eu sou forte através do meu poder, da minha língua, eu posso falar sobre quem eu quiser. Então quem é Deus que vai estar sobre nós? Quer dizer, então ele abre mão, uma pessoa que fala maledicência é como se ele tivesse praticado idolatria, ou ele não confia que existe um Criador que te ordenou a você tomar cuidado sobre isso. Sábios disseram mais: contar maledicência causa a morte de 3 pessoas. Isso é muito importante. Veja só. Quando você está falando mal, então aqui você tem o sujeito sobre o qual você está falando mal. Tem você que está falando mal e tem uma pessoa que está escutando esse mal, certo? Quando você fala mal de alguém, então você envolve 3 pessoas aqui. Primeiro é você que está falando, sobre alguém, para alguém. Então, olha, contar maledicências causa a morte de 3 pessoas. Da pessoa que conta é você.
Você está contando, você está falando mal agora. Da pessoa que escuta, a pessoa que está escutando agora, tá, uma maledicência que você está falando, e tem a pessoa sobre a qual se fala. Agora, quem é o pior desses três? Coitado, um ele fez a ação, o outro está contando o que o outro fez, e o outro está escutando. Maimônides ele traz, mas pior é escutar do que contar. Ai, ai, ai. Pior é escutar, receber a maledicência de outro, quando o outro fala, quando você escuta, e você acata, e você recebe, isso é pior ainda do que aquele que contou. Porque se você tem, por exemplo, vamos imaginar o que ele está querendo dizer aqui. Um cara vai me falar mal sobre outro. E você conhece o outro, obviamente, senão ele não estaria te falando. Não adianta você falar mal de uma pessoa que você não conhece, tá certo? Então, em vez de você olhar naquela hora, você que está escutando, se você acata a maledicência que você escutou, então você está sendo pior do que aquele que conta. Você deveria realmente julgar o outro para o bem. E você deveria julgar esse que está te contando que ele está simplesmente fazendo maledicência agora. E dar um voto de confiança para o outro. Ai, o que você faz? Não. Você acredita naquele que te contou sobre o outro que está em defesa agora, porque ele nem está aqui, não está aqui para se justificar. Quando você aceita a maledicência do outro, isso é pior do que o cara que conta. É fortíssimo isso que o Ramam está falando, pessoal. É fortíssimo, tá certo? Então, se vocês forem ver aqui embaixo, eu até vou contar aqui o que ele traz aqui. Nossos sábios apontam para o caso mencionado na Halakha 1. Lembra que a gente falou sobre Doeg? Doeg contou maledicência sobre Ahimelech. Ele falou que aquele Cohen tinha dado pão para o rei Saul, para o Davi, e aí ele foi contar isso para o rei Saul. Ao final, todos os três foram mortos. É louco, né? Saul foi morto, porque Saul ele acabou se matando numa guerra contra os filisteus, ele perdeu a realeza. Doeg foi morto na metade da vida que a gente falou, e Ahimelech, coitado, Ahimelech também foi morto. Quer dizer, os três aqui acabaram sofrendo, tá certo? E ele traz uma explicação aqui, que o Rebbe ele explica que o motivo que ela chunará pode prejudicar também a pessoa sobre a qual se fala, embora ela não tenha cometido nenhuma transgressão, sendo apenas uma vítima, é que graças à maledicência, que é a revelação de uma verdade, fica revelado o mal que está oculto no próximo. Por isso ele é prejudicado. Então, às vezes você está falando mal de alguém, certo? Mesmo que não é verdade. Então, por exemplo, quando você falou não só maledicência, quando você cria um caso, você está difamando alguém. O simples ato que você difama alguém, isso é mal para a pessoa. Porque o teu nome está sendo falado na praça que você fez X, Y, etc., quando não é verdade. Mas você sai prejudicado também. Isso afeta os teus negócios, a tua vida e etc. Cara, não é, não é fácil. Não é fácil. Por isso que nossos sábios eles falam que isso é uma coisa que é muito difícil da gente escapar dia a dia. Isso não é um pecado que a gente faz todos os dias. E querendo ou não, a gente vai conversar com o cara, você viu, fulano mudou, fulano, isso aqui, o que você está falando do fulano? Já é fofoqueiro. Tá? A Shunará, você fala, fulano, você viu, olha, né, quem diria, hein, o filho dele, olha só, você sabe que ele foi lá e que ele fez? Nem parece rabino, olha o que o cara está fazendo. Maledicência. Não quer ver mesmo que é verdade. Entendeu? E também o que mais acontece também é de difamar a vida do outro, quando realmente o cara nunca fez e você cria casa. Esse é o pior de todos. Né? Quando você está difamando, quando o cara ele nunca fez isso, nunca teve essa intenção. Mas o que é curioso é que o Maimonides ele traz dessa lei, que às vezes a gente pode parar e falar o seguinte, eu não falei nada, eu só escutei, olha só, já estava lá escutando. Você escutou a maledicência do outro, isso é o pior. Então, mas pior é escutar do que contar. Você está vendo que uma pessoa está vindo numa rodinha, está querendo falar mal do outro, ou vaza, entendeu? Ou não aceita, entendeu? Falar, não, você não tem que aceitar a pessoa difamar alguém, deixa a pessoa ela sentir. Eu escutei quando eu era criança, eu escutei que Deus ele coloca esse pedaço da orelha aqui para você fechar, para você não escutar uma maledicência. Por isso que tem aquele pedaço da orelha. Quer dizer, assim, criou um meio para você. Eu lembro na minha época em Petrópolis, pessoal, quando eu estava estudando lá, quando eu estava estudando lá, tinha um bahur, tinha um cara super, super, super. Ele era tão especial que quando a gente estava conversando e ia falar mal sobre alguém,
literalmente, o cara vazava. Sabe quando o cara fugia? O cara era impressionante como ia começar a falar mal, o cara saía de repente, ele ia pegar um livro, como quem não quer nada. E a gente via na conduta dele que simplesmente ele fazia mal ele escutar que estava falando mal de alguém, etc. É tão nobre isso, sabe, de ver. Eu tive a oportunidade de ver pessoas se conduzindo assim, mas é difícil, né? Está numa rodinha, todo mundo está contando, todo mundo, etc. Mas eu preciso contar para vocês uma história também bonita antes de continuar a próxima alahá, que eu acho que é interessante. Que o Baal Shem Tov, dizem em nome do Baal Shem Tov, a gente está na Parashá dessa semana, que fala sobre Avraham Avinu, como ele recebeu os 3 anjos. Estou mudando um pouco o tópico, mas só para poder falar uma coisa bonita. Que o Baal Shem Tov falou o seguinte: Achnasat Orchim, você receber visitas em casa é tão grande, que mesmo que você tenha que escutar Lashon Hara, pode escutar, mesmo que você tenha que escutar Lashon Hara, para cumprir a mitzvah de receber alguém em casa, está valendo, vale a pena. Olha que bonito isso. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: a gente tem convidados em casa. Você chamou um cara, o cara começa a falar, porque fulano, ciclano, você vê que a conversa do teu convidado não é tão focado, enfim, é uma pessoa convencional, uma pessoa que vem do mundo afora, e ele vem contar e vem falar de fulano e ciclano. Eventualmente, conversando com o convidado, você acaba escutando uma maledicência, você acaba escutando uma fofoca, porque é natural as pessoas falarem, porque todo mundo fala, como o próprio Talmud afirma que ninguém escapa dessa todo dia a gente acaba falando mal daqui, mal dali, etc., não é? Então, vem o Baal Shem Tov e diz, mas vale você receber o próximo, nem que você tenha que escutar uma maledicência de um outro, porque receber pessoas em casa, receber convidados em casa é tão nobre, é tão grande, que a gente aprende do próprio Abraão, o patriarca. Deus veio visitar ele depois que ele fez Brit Milá, quando apareceu 3 pessoas que vieram, 3 anjos que vieram, 3 árabes que vieram, num dia de sol muito forte, e simplesmente Abraão falou para Deus, Deus, aguarda aí que agora eu tenho convidados. Quer dizer, Abraão colocou Deus para escanteio. Imagina, Deus estava vindo visitar ele. Ele falou, Deus, aguarda aí que agora eu tenho convidados, eu preciso acolher os meus convidados. Aqui aprendem nossos sábios que mais vale você acolher um convidado, você ter Achnasat Orchim, do que receber a própria presença divina. Isso é uma coisa muito bonita, né, que a gente aprende dentro do judaísmo. Quer dizer, uma vez que os criados, certo, também são filhos de Deus. Então, é óbvio que quando você gosta do filho de Deus, você está amando o pai também, né? Você faz um agrado para o filho, isso você ganha o amor do pai. Mas é bonito saber quão grande é essa mitzvah. O que é bonito é que o Baal Shem Tov, ele diz, fique tranquilo, mesmo que você está recebendo pessoas em casa, e eventualmente você não vai escapar de uma fofoca que outro vai falar, etc. Ok, fica tranquilo, não fica chateado, que para acolher o próximo, isso vale a pena. Bonito, bonito voto, bonito, uma expressão bonita, porque tem pessoas que ficam preocupadas, mas é assim que é. Isso é uma coisa que não tem como escapar, é uma coisa que acontece, está aqui na lei por conta disso. Até agora, pessoal, nós vamos ver agora só o início da próxima alahá, a gente vai voltar ela depois, se Deus quiser, para poder terminar na próxima aula, a gente vai acabar definitivamente o Ilhot Deot, se Deus quiser. Só quero ver o início dessa lei, que ele vai falar o seguinte, nós falamos até agora sobre Lashon Hara, que é você falar, você fofocar uma coisa ruim que o outro ele fez, certo? Agora, existe o que é chamado o pó de Lashon Hara, a poeira de Lashon Hara. Não é Lashon Hara, mas é aquela indicação que você dá, ok? Que já fala tudo. Você não falou a fofoca, mas você deu a entender que aí tem coisa. Isso é chamada poeira de Lashon Hara. Sabe o que quer dizer isso? Você fala o seguinte, quem diria que esse cara ia ser o que ele é hoje? Você não falou nada. Eu falei mal dele. Eu não falei mal dele. Eu falei alguma coisa sobre ele. Não falei nada. Eu só fiz um comentário. Quem diria? Da tua frase, você me fala quem diria que o cara ia ser o fulano. Certo? Aqui a gente já entende que tem muita coisa que tem aqui sobre esse fulano, né? Ou, por exemplo, os caras estão falando sobre um amigo e você fala, é melhor vocês pararem de falar sobre o cara, porque eu nem quero falar quem é esse cara. Eu falei mal dele, não falei mal dele.
Eu fofoquei? Não fofoquei. Não falei ainda. Ok, você não fofocou, você não falou, mas você levantou a peteca, meu. Ah, meu amigo, você acabou de botar, você acabou de deixar a gente com vontade de escutar agora, que tem coisa por aí. Eu já estou pensando mal dele, porque do jeito que você me fala, mesmo que você não contou nenhuma maledicência, isso também é proibido. Então veja a lei 4. Determinados tipos de expressões podem ser caracterizados como pó de maledicência. Pó, é chamado poeira da maledicência. Não é a essência, mas é pó. Por exemplo, quais são eles? Ele dá um exemplo. Por exemplo, quando se diz sobre alguém, quem diria que fulano se tornaria o que ele é hoje? Hein? Poxa, fulano, hein? Poxa, quem te viu, quem te vê. Sabe essa expressão? Quem te viu, quem te vê. Você fala um negócio desse numa rodinha, o que você entende? Putz, mas esse cara deve ter sido um bandidaço, meu, deve ser um cara. Pô. Eu só falei quem te viu, quem te vê. Não falei que você era ruim, eu sei, mas da tua frase deu a entender perfeitamente que trata-se de um bandido antes. Ou outra frase, outro exemplo, pare de falar dele, nem vou contar o que ele chegou a fazer. Você não contou, você não falou nada, você vai falar, falei Lachonará? Não falei. Eu falei mal do outro? Não, nem falei nada. Imagina se eu falasse. De novo, isso é a poeira de Lachonará. Você não está falando, mas você está instigando, você está colocando que teve muita coisa ruim aí. E todo tipo de expressões provocadoras como essas. Também é considerado pó de maledicência falar bem de uma pessoa diante daqueles que me odeiam. Agora vamos pegar o contrário. Imagina, você está numa rodinha, você está na rodinha do Biden, agora, ou do Trump. Trump e o Biden, eu acho que eles não são bons amigos, né? Agora eles não são. Acho que eles são um pouquinho diferentes um do outro. Imagina que você está com o pessoal do Trump. E eu vou falar, Biden, você não sabe, o Biden é um tzadik. Você está deixando o pessoal nervoso lá. Você está falando bem de um cara que o pessoal não gosta. Não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Não é legal. Não é legal. Entendeu? Falar bem num grupo de pessoas que não gostam de fulano, você só está instigando a ira deles. Todo o propósito do teu comentário, sabe, não foi oportunista. Você não está sendo oportuno, não é o momento adequado, você não está fazendo aquilo de uma maneira correta. Desculpa, hein? Pensa antes de falar. Então, também é chamado pó de maledicência quando você fala bem diante de uma rodinha de que as pessoas odeiam ele. Você vai falar bem do cara, já que isso causará com que eles falam depreciativamente sobre ela. Você vai falar o quê? Você fala, imagina, você pega o Trump e o Biden, fala pro Trump, você não tem noção que o Biden é. O Biden é tão bom. Bom! Você instiga o Trump a falar mal sobre o Biden. No, quem instigou o cara a falar chorará? Você, o teu comentário bom de uma pessoa que ele odeia. Então não tem jeito. O cara vai falar um monte de coisa ruim sobre o outro. Sabe, você está instigando o outro a falar mal sobre o outro. Isso não é legal. Entendeu? Você com o teu comentário que você fez de uma pessoa que ela não é benquista no local, você faz com que os demais vão falar mal sobre ele. Então você está instigando a maledicência. Então que ele fala o seguinte: Shlomo disse isso a respeito do rei Salomão. Quem abençoa seu próximo em alta voz de manhã bem cedo, o terá amaldiçoado, pois a sua bondade pode causar danos, certo? Então nem sempre aquele que fala bem de uma pessoa, ele está tendo tá tendo essa intenção, salvo que muitas vezes é o contrário. Por isso o rei Salomão, inteligente, ele falando, o cara vai falar, mas o que eu fiz de errado? Eu falei bem dele. Eu falei, você falou bem numa rodinha, que não pensam bem dele. Isso vai instigar com que eles vão falar mal sobre ele. Tá certo? Então, vamos ficar por aqui. Depois a gente continua essa lei. Nós estamos na lei 4, e depois a gente vai ver mais uma consideração, e que é porque eu vou precisar sair. Então, é isso. Nós estamos aqui no capítulo 7, na Alahá 4, e a gente vai ver de novo essa Alahá 4, se Deus quiser, na próxima aula, que a gente vai concluir, Bezat Hashem, o nosso estudo de Ilhot Deot, de leis de comportamento, na próxima aula, se Deus quiser. O que vimos hoje, então? Resumo do que vimos hoje. Nós vimos, então, hoje, primeiramente, que você pode abrir mão, às vezes, de advertir uma pessoa quando a pessoa é desequilibrada. Então, se você quiser, não
relevar e não odiar o próximo, contanto que você não tenha rancor, você pode fazer isso. Isso é chamado um comportamento mais do que a lei manda. A lei, a gente tem que tomar muito cuidado com os órfãos e com viúva, né? E falamos que órfãos é aquela criança que até quando ela consegue viver sozinho, quando ela não precisa mais de ajuda de adulto, você precisa tomar muito cuidado, porque quando eles falam com Deus, Deus eles atende. E depois nós vemos as leis de fofoca, falando que fofocar é que você não pode falar nem a verdade, ficar transmitindo verdades um do outro. Maledicência, quando você fala mal do outro, também é verdade, principalmente quando você difama, que isso é a pior coisa que tem. E falamos que é tão grave, que é a soma de 3 pecados gravíssimos do judaísmo, que é idolatria, relações proibidas e assassinato. Quer dizer, que é a gravidade que tem de uma pessoa que fala mal. Ah, pode fazer uma pergunta? Pior é aquele que escuta. Sim, pode falar. Eu não sei, eu cheguei um pouquinho tarde, não sei se você pode falar disso. Mas não tem algum caso que você pode falar mal da pessoa se for pra... Por exemplo, poxa, eu descobri que o cara é, sabe, aquele negócio tipo, vigarista, sabe? O cara, Sim. aí o cara falar pra você, você não fazer um investimento com aquele cara ali, o Madoff, ele Sim. parece ser muito maneiro. Aí tu pode dizer, cara, esse cara é meio estranho aí, eu soube de umas histórias estranhas. Pra ajudar uma pessoa a não cair numa coisa ruim, ou o cara é Sim. perigoso, não sei. Sem dúvida. Tem algum caso assim que você pode Sem falar? dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Isso é permitido, porque, na verdade, a pessoa ela realmente é ruim e está prejudicando o outro. Então, se você não fala, de novo, você não está instruindo uma pessoa. Isso é chamado, tem uma proibição da Torá, por exemplo, que diz assim: diante um cego não coloque uma barreira. Não, correto? Você não pode colocar uma barreira diante. Oi? Foi Você não pode obstáculo. obstáculo, boa. Você não pode colocar ali, você não pode. Então, quando você está vendo que uma pessoa está indo fazer um negócio com alguém, você precisa ser verdadeiro. Então, você precisa falar a verdade sobre aquela pessoa, porque se você não fala a verdade para aquela pessoa que te pergunta, você está causando com que ele fale, você está causando que ele seja prejudicado. E você vai falar, não, não podia falar mal do outro. Uma questão da questão, você está te perguntando quem é a pessoa, ou você está sabendo o que ele está fazendo. É certo você chegar e falar para ele, olha, só fique, cuidado, abre os olhos, porque tem se escutado isso, tá? Eu só quero que você não seja prejudicado. Então, isso sim é permitido de você falar. Mesma coisa quando você vai, por exemplo, apresentar alguém, tá certo? Você quer que o cara casa, então você vai falar o quê? Esse cara é bom, esse cara é gente boa, esse cara... Não pode mentir isso. Você sabe que a pessoa ela tem alguma coisa, não é legal. Você falar para uma pessoa, não, vai, que é tudo sangue bom, etc. De repente você sabe que a pessoa ela é ruim, que a pessoa ela tem problemas, que ela tem doença, que ela já teve um passado, etc. Precisa falar, sabe? Porque senão você está transgredindo, você está colocando o outro em perigo. Isso também não é permitido. Mas isso não é fofoca, entendeu? Você não está indo lá por fofoca, você está sabendo que alguém está fazendo um business com alguém que não se deve por conta que ele é conhecido na praça, etc. Então é uma obrigação de se abrir os olhos do teu irmão para que ele não falhe, para que ele não... Isso sim, isso é permitido. É uma coisa polêmica, realmente. A gente está mexendo em coisas delicadas, mas é assim que é. Bem colocado, bem colocado. Obrigado. Certo? Posso fazer uma pergunta? E manda. Rabino, tudo bem? Deixa eu te Tudo. perguntar, só voltando um pouquinho, é que no começo você falou que uma pessoa que ofende a outra, né, ela é uma pessoa simplória. A gente pode falar a mesma coisa de alguém que faz fofoca? Não. O que a gente falou nisso, uma pessoa que ofende a outra é o seguinte, o que eu falei que era simplório é o seguinte, se a pessoa, ela mexeu comigo, ela me ofendeu, e eu deveria repreendê-lo. Pela lei eu tenho que repreender, tenho que perguntar por que você me fez isso. Cabe a mim, se ela falou comigo, de tirar isso a limpo. Agora, se eu vejo que ela é uma pessoa simples, ela não vai me escutar, e eu posso relevar, entendeu? Por conta que essa pessoa é um coitado, é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa... Então, nesse caso, eu digo que eu não preciso repreendê-lo, eu não preciso tirar a limpa, eu posso passar batido, desde que eu perdoo ele, não vou guardar nem rancor e nem ódio. Coitado é um coitado. Então eu não vou repreendê-lo. Isso que a lei está falando. Essa foi a primeira lei que a gente estudou. Entendeu? Mas assim, essa questão de fazer... Entendi, mas essa questão de fazer fofoca, isso é uma falha de quê? De caráter, de alma? Tem alguma explicação nesse sentido?
fofoca, ninguém escapa, entendeu? Então, por isso que eu tô perguntando, porque, tipo assim, que atira a primeira pedra, que nunca falou mal de alguém, né? Então, Sim. de onde que vem essa necessidade de ficar falando da vida dos outros o tempo todo? Mas isso aqui é gostoso, não é, Priscila? Vamos ser real. Isso que dá o glamour da vida, não é? Isso que é a cereja do bolo, não é essa coisa mais gostosa que tem? Você é minha amiga, né? Você nem sabe o que eu tenho para te dizer. Tem um babado para te contar. Exato, é a coisa mais deliciosa que tem, né? Você não sabe. Aliás, o que tem de chats, né? O que tem de canais de WhatsApp, só de fofoca e só de não sei o que, etc. A gente tem que procurar não fazer parte disso, mas realmente é uma das coisas mais difíceis que tem e ninguém escapa disso. Quer dizer, o próprio Talmud fala, sabe? Todo mundo acaba transgredindo, sabe? É uma das coisas que muito difícil da gente controlar. É uma coisa realmente difícil mesmo. Não é fácil. Você tem razão. É uma tentação muito grande que a gente tem, uma necessidade muito grande, entendeu? De até uma precaução às vezes, né? Você às vezes fica se precavendo. Você quer se defender através do ataque, né? Você quer, é melhor falar mal do outro do que então. A gente sabe como funciona. É muito difícil e todo mundo falha. Desde o mais barbudo até o mais laico, todo mundo falha. Quem dizer que não, tá mentindo para você. É verdade. Obrigada. Imagina. Zaco Baru, Rav, muito bom. Isso aí. E que Yaakov Ben Rachel tenha uma aliá. Bezat Hashem. Esse é o mais principal. Bezat Hashem. Tá certo? Zaco Baru, Shkoer, Rav. E pessoal, Guten Nacht. Uma boa noite. Quem quiser continuar, continua. Até semana que vem. Amém, Rav. Obrigado pelas palavras, Rav. Muito bom, Shiur. Shkoer, valeu. É isso aí. Hazak Baruch, Hebre. Hazak Baruch, Rabino. Valeu, muito bom. O Daniel estava aí, olha. Poxa, tava nem aí. senti. Ele estava escondido aí, olha. Grande pastel. Tava aí. Bom de escutar essa voz. Valeu, pessoal. Tava aí.